Olá, sou o professor Tatian do canal Matemática para Vestibulares, Enem e Concursos Públicos. Vamos para a resolução de algumas questões da banca antiga CESP, informando a todos que a banca para o concurso de 2022 do INSS, Instituto Nacional de Seguro Social, já foi definida recentemente. Será a SEBRASP, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos. É muito interessante vocês terem acesso às questões da SEBRASP para que vocês conheçam o perfil desta banca. Vamos resolver questões de raciocínio lógico do concurso realizado pela SEBRASP, que é exatamente a banca antiga CESP da Universidade de Brasília. Esta prova foi realizada no ano de 2008, cargo de técnico do Seguro Social. As questões são 18, 19, 20, 21 e 22. Antes, algumas informações sobre a banca SEBRASP. A maioria das provas realizadas pela banca SEBRASP, antiga CESP, são de questões do tipo certo e errado, com a penalização de uma questão errada por uma certa. Mas não fique apavorado, temos que aguardar a publicação do edital. Na análise de alguns concursos anteriores, nós temos questões de múltipla escolha. Portanto, vamos aguardar a publicação do edital. A banca SEBRASP não costuma dividir as provas por disciplina. O caderno de questões, na maioria das vezes, traz questões misturadas e também não especifica a quantidade de questões de cada assunto. Pela análise de provas anteriores, notamos que a banca prioriza questões mais teóricas. O texto, na maioria das vezes, é muito extenso, contendo várias questões. Observe nesta videoaula um texto contendo as questões 18, 19, 20, 21 e 22. De forma geral, notamos que as questões da banca SEBRASP são bem elaboradas e mais minuciosas que outras bancas tradicionais de concursos públicos. Exige-se real compreensão do assunto abordado e não somente decoreba. Afinal, devo chutar nas provas da banca SEBRASP? Sim, pode chutar, mas com responsabilidade. É uma técnica já comprovada por vários concurseiros que conseguiram aprovação em concursos da SEBRASP, mas precisamos esclarecer que não é garantia de sucesso. Antes, siga o roteiro. A. Resolva as questões que você realmente sabe. B. Pule as questões de cálculos complicados, que exigem muito tempo, principalmente as questões de matemática e de raciocínio lógico e de interpretação de gráficos. Reveja apenas no final da prova, se tiver tempo. Deixe o menor número de questões sem respostas. Se você não tem certeza, é melhor deixar em branco, porque não será penalizado. No sistema de uma errada, anula uma certa. Então, vamos para a resolução das questões 18, 19, 20, 21 e 22. Observe que nós temos aqui um único texto abordando as questões que nós mencionamos. Então, nós temos aqui a tabela abaixo mostra em porcentagem a distribuição relativa da população brasileira por grupos etários, de acordo com dados dos censos demográficos de 1940 a 2000. Então, observe, nós temos aqui a tabela, o censo de 1940, 50, 60, 70, 80, 91 e 2000.
dividido em 3 faixas, até 14 anos, de 15 a 64 anos, 65 ou mais. Então, observe. Com base nos dados acerca da evolução da população brasileira apresentados no texto acima, julgue os itens subsequentes. Então, observe, todas as questões serão abordadas em cima dessa tabela. Então, vamos lá. Questão 18. O gráfico a seguir ilustra corretamente, então observe, aqui está dizendo que ilustra corretamente as informações apresentadas na tabela. Então, nós temos aqui um gráfico que foi montado, supostamente, em cima desses dados. Observe, até 14 anos é esse preto. 15 a 64 é a parte em branco. E de 65 anos ou mais, essa parte aqui, um pouquinho pintada em azul. Então, a pergunta é, esse gráfico está de acordo com esses dados? Certo ou errado? Está errado. Observe, a porcentagem do grupo de 14 anos em preto não pode ser menor que 42% na primeira coluna. Então, observe aqui, ó. Na primeira coluna, nós temos aqui, até 14 anos, 42,7%. Então, não pode ter esse pedacinho aqui, esse tamanho. Então, isto aqui acontece nas demais colunas também. Observe na coluna 2, 2,6%, 41,8% até 14 anos. Então, esse gráfico aqui está errado, de acordo com esta tabela. Vamos para as questões seguintes. Eu vou repetir novamente a tabela aqui e vamos para a questão número 19. Infere-se dos dados da tabela que de 1940 a 1970, observe, de 40 até 70, a população brasileira apresentava-se distribuída uniformemente em relação aos 3 grupos etários. Dá para observar aqui, de 40 até 70, a distribuição não é uniforme. Observe, portanto, é errado. Por quê? A coluna dos dados da faixa de 65 anos ou mais, observe, é bem abaixo das outras duas. É só observar. Se é uniforme, teria que ter mais ou menos a mesma porcentagem. Como são 3 grupos etários, seria aproximadamente 33%. Portanto, questão 19 está errado. Então, nós temos que marcar no gabarito letra E. Observe, 40 até 70. Questão 20. O envelhecimento da população, representado pela relação entre a proporção de idosos 65 anos ou mais e a proporção de crianças até 14 anos, passou de 10,5% em 1980 para 18,2% em 2000. Essa relação indica que em 2000 havia cerca de 18 anos para cada criança. Então, aqui a pergunta é, esta relação de crianças e adultos com mais de 65 anos no ano de 80, 2000 está correta? Basta dividir, então, para saber a relação, basta dividir. Bom, eu coloquei aqui errado. Vamos justificar o porquê. Observe. 4%, 65 anos ou mais. 38,2, 14. Se nós fazemos a relação aqui, a razão, 4% dividido por 3,8, dá aproximadamente 10,5. Então, aqui está correto, porque aqui está dizendo que é de 10 para 100. Então, correto. Vamos verificar no ano de 2000. 5,8 de 65 anos ou mais, 29,6 até 14 anos. Se nós fazemos a relação, ou a razão aqui,
dá 19,6. Ou seja, para cada adulto com mais 65, nós temos 19. Então, nós temos aqui que essa relação aqui, 18 crianças para 100, 18 idosos para 100 crianças, ela é falsa. Seria aproximadamente 19,6. Portanto, errado. Questão 21. De acordo com os dados apresentados na tabela, sempre em cima da tabela. Estão verificando aí? Os percentuais relativos à população brasileira com idade entre 15 e 64 anos, ou 15 a 64 anos, formam uma progressão aritmética de razão menor que 1. Então, é a única questão desta prova que exige algum conhecimento de matemática básica, ou seja, o significado de progressão aritmética. Então, vejam, os dados de 40 até 2000 são esses. Então, observem, eu coloquei errado. Vou justificar por quê. Esta sequência aqui de porcentagem, 54,9, 54,6, 54,6 até 64,6, a pergunta é uma sequência aritmética de razão menor que 1? Vejam, para ser uma sequência aritmética, a razão, a diferença entre dois termos consecutivos, o posterior menos o anterior, tem que ser sempre igual. Então, se nós fazemos o segundo menos o primeiro, dá 0,7. Se nós fazemos o terceiro menos o segundo, dá menos 1. Então, com a análise desses três primeiros termos, observamos que esta sequência não é uma sequência aritmética. Portanto, está errado. Questão 22. A população com idade de 65 anos ou mais inclui a população economicamente ativa, composta de pessoas que estão trabalhando e que, portanto, são os principais contribuintes da Previdência Social. Esta questão bem teórica não está em cima da tabela, mas é uma afirmativa errada. Por quê? A população acima dos 65 anos são os principais beneficiários da Previdência Social e não os principais contribuintes. A partir de 65, então, esta afirmativa está errada. Então, questão 18, 19, 20, 21 e 22, teríamos que marcar no gabarito todos letra E. E aí, gostou? Faça sua inscrição no meu canal, ative o sininho para receberem as notificações das demais videoaulas visando a revisão para o concurso do INSS, cujo edital com as inscrições deve ser publicado em breve. Espero que vocês tenham gostado e até as próximas.